Vamos orar mais uma vez pelo pregador da noite. Muito obrigado mais uma vez, viu? Senhor Deus e Pai, mais uma vez te damos graças, Senhor, pela vida do pastor Marcelo. Obrigado porque o Senhor tem usado poderosamente o teu servo, Senhor, para falar aos nossos corações. Essa é a nossa oração essa noite. Fale mais uma vez aos nossos corações através do teu servo, Senhor, e que toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida dele, muito obrigado pela disponibilidade dele estar aqui conosco. Nós louvamos o teu nome, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica à vontade. Obrigado. O senhor está em casa. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Leandro. Queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um aqui. Amém? Amém. Nós temos tido de Deus a oportunidade, o privilégio neste fim de semana de estar reunidos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus, para meditar, para refletir e para investir de um modo especial na nossa família. A grande riqueza, abaixo da nossa salvação, abaixo do nosso relacionamento com Jesus, o grande tesouro que haveremos de possuir na nossa existência se chama lar, se chama família, e é fundamental que nós demos à nossa família essa importância, esse valor, e que nela investamos também. O fato de você estar aqui hoje à noite significa duas coisas. Primeiro, significa que você ama o Senhor. E segundo, que você ama o seu lar. E certamente Deus não deixará de abençoar esta sua iniciativa, este seu comprometimento com Ele e com o seu lar. O meu nome é Marcelo, eu sou pastor da Igreja Batista em Mata da Praia, na cidade de Vitória do Espírito Santo. Então fica aqui o convite, indo ao Espírito Santo, à cidade de Vitória, faça duas coisas. Visite a Igreja Batista em Mata da Praia, porque lá eu quero ter a oportunidade de acolher você como você me acolheu aqui. E segundo, coma uma muqueca capixaba, que é o nosso prato típico delicioso. Muqueca é capixaba, o resto é peixada. É assim que se diz lá na minha terra. É assim que se diz lá na minha cidade. Toda vez que eu digo isso, os baianos ficam zangados. Mas talvez seja um ditado que se diga também lá na Bahia a respeito daquela muqueca que também é muito gostosa, que leva o dendê, o leite de coco. A muqueca capixaba é bem diferente, mas são dois pratos muito saborosos. Eu quero convidar você a abrir a Santa Bíblia no Salmo 128. Na noite de sexta-feira, falamos sobre a mulher preciosa, a mulher que é um tesouro de valor inestimável, a mulher virtuosa. Ontem à noite falamos sobre o casamento precioso, aquele casamento pelo qual toda a riqueza do mundo seria recusada se fosse oferecida em troca. E deixamos que o casal Manoá e sua esposa nos ensinassem um pouco sobre um casamento muito especial. E hoje queremos encerrar este Congresso da Família. O próximo fim de semana é o Congresso de Missões. Queremos encerrar este Congresso da Família falando exatamente sobre a família preciosa, a família que é um tesouro, a família de valor inestimável. Há um retrato desta família na Bíblia, e está no livro dos Salmos, no Salmo de número 128. E o retrato, a descrição é a seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Belém
em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém. Bendita seja a palavra do Senhor que nós acabamos de ler. Uma família feliz. Para muitas pessoas hoje, isso se parece com uma ilusão. Algo assim como um pote de ouro no final do arco-íris. Um belo pensamento, porém inalcançável, inatingível. Para muitas pessoas, o lar, a família, tem sido fonte de frustração e não de alegria. Por isso, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e nos deparamos com o Salmo 128, sabemos instintivamente que neste trecho devemos nos demorar, porque o Senhor quer falar ao nosso coração. O que nós temos aqui é um retrato, pintado com palavras, sob a orientação do Espírito Santo, de uma família feliz, de uma família bem-aventurada, de uma família preciosa, o verdadeiro tesouro pelo qual jamais alguma coisa oferecida em troca poderia ser aceita. Vamos dar uma olhada nestas características, para que nós possamos buscá-las e assim todos podermos ter uma família, um retrato de família que se encaixe nessa moldura, a moldura do Salmo 128. O irmão, a irmã vai perceber que a passagem começa falando sobre o marido, sobre o esposo, porque é por ele que começa mesmo. O homem é o chefe da casa, o homem é o líder do lar, o homem é o sacerdote da família. A primeira e maior responsabilidade recai sobre ele. Então Deus começa falando para o homem, para o esposo, e dizendo: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e se sairá bem. Amados, à primeira vista, este salmo parece começar com uma contradição, porque a primeira frase diz: bem-aventurado aquele que teme. Feliz aquele que teme. Normalmente, na nossa cabeça, temor e felicidade são coisas que não caminham juntas. Mas a Bíblia não está falando aqui de medo. Está falando aqui de respeito, de reverência, de obediência. E então nós nos damos conta de que o texto não começa com uma contradição. Começa, isso sim, com uma condição essencial. Para que o seu lar seja feliz, para que a sua casa seja aquele tesouro que enriquece o seu coração, meu irmão, você precisa temer a Deus e andar nos seus caminhos. Leon Tolstói, na abertura de um famoso romance, Ana Karenina, disse o seguinte: todas as famílias felizes se parecem. As infelizes são infelizes, cada qual à sua maneira. Há grande dose de verdade nesta declaração de Leon Tolstói, porque tudo na vida tem um jeito certo de fazer e um monte de jeito errado. Não é assim? Se você quer fazer uma coisa, existe a maneira certa de você fazer e um monte de maneiras criativas e variadas e originais de não fazer. O mesmo se aplica ao lar, à família. A gente pode fazer do jeito certo. A gente pode fazer do jeito de Deus. Ou a gente pode fazer de qualquer outro jeito. Mas de qualquer outro jeito, e existem muitos jeitos, se não for o jeito de Deus,
nós não preencheremos o requisito e, portanto, não alcançaremos o resultado, que é ser feliz e tudo correr bem na sua vida e no seu coração. E por que este texto começa falando para o homem? Porque ele é o iniciador. Foi o homem que Deus criou primeiro. É ao homem que Deus dá a responsabilidade de conduzir a família em todos os aspectos e de modo muito especial no aspecto espiritual. Entretanto, os últimos tempos têm sido marcados por uma verdadeira omissão dos homens. O sexo masculino não tem correspondido àquela grande responsabilidade e privilégio que o Senhor tem lhe concedido. Um pastor contava uma experiência, ele disse que chegou em uma igreja e havia ali um menininho muito arteiro, muito sorridente, comunicativo, um garoto de 4 anos. E o pastor, querendo puxar assunto com aquele menino, perguntou: o que é que o seu pai faz? O menino respondeu: ele olha. O pastor não entendeu e disse: como assim? Ele é guarda? Ele é vigilante? Não, pastor, ele olha. E o pastor disse: me explique isso melhor. É o seguinte, lá em casa, a minha mãe faz a comida e ele olha. Aí a gente faz bagunça e ele olha. A minha mãe briga com a gente e ele olha. E a essa altura o garotinho já estava empolgado, arregalou os olhos e disse: na verdade, ele olha muito. Ele olha inclusive para mim. E aí aquele garotinho mudou o seu semblante, ficou triste e disse para o pastor: é pena que ele só olha. Há muitos homens que têm adotado essa postura passiva, não têm ocupado o seu lugar no centro do palco dos acontecimentos, do desenrolar das ações, e isto certamente é grave prejuízo. Eu gostaria de mostrar para vocês um slide, que é o próximo, por favor, resultado de uma pesquisa realizada pelo Instituto Barna. O Instituto Barna é uma espécie de Ibope ou de Gallup, lá dos Estados Unidos, apenas é de condução cristã, de orientação cristã. Então, estes dados que eu vou exibir para os irmãos são dados oficiais, com todo o rigor científico de uma pesquisa de estatística. E afirma o seguinte: quando uma criança ou um filho assume um compromisso com a igreja, há 2% de probabilidade de que sua família o acompanhe. Há muitas igrejas que começaram com trabalho com crianças, não é, irmã Glenice? Há muitas igrejas que iniciam-se deste modo. Mas quando uma criança começa a frequentar uma igreja, a chance de que o resto da família a acompanhe é de apenas 2%. Lembrando que isso é estatística, com todo o rigor da ciência, para chegar a este dado. Olha a próxima informação. Quando uma mulher ou uma mãe assume um compromisso com a igreja, há 17% de probabilidade de que sua família a acompanhe. Melhorou muito, não foi? Então, se uma esposa, se uma mãe começa a frequentar a igreja e assume um compromisso com Deus, com Cristo, há 17% de chance de que a sua família a acompanhe. De 2%, subimos para 17%, muito melhor. Mas olha o que acontece quando um homem ou marido se compromete com a igreja. Quando um homem ou um pai começa a frequentar uma igreja, entrega o seu coração para Jesus, coloca Deus em primeiro lugar, e ele está firme nos caminhos do Senhor, há
93% de probabilidade de que a sua família o acompanhe. A sua esposa irá acompanhá-lo. Os seus filhos irão acompanhá-lo. Varão, você entende agora qual é a responsabilidade que pesa sobre os seus ombros, sobre os nossos ombros? Nós que somos homens, que somos esposos, que somos pais, nós mostramos o caminho. Nós apontamos a direção que a família irá seguir. Nós somos os líderes da nossa casa e precisamos liderá-la em todos os aspectos, muito especialmente no aspecto espiritual. Talvez alguns esposos questionassem essa afirmação dizendo: pastor, lá na minha casa a minha liderança não é respeitada. Eu quero liderar, mas eu não sou aceito, ou eu não sou acreditado. Pastor, eu não estou conseguindo liderar na minha casa. Então, por favor, não fique bravo comigo, mas eu preciso fazer uma pergunta a você. Você quer liderar a sua casa, amém. Mas quem está liderando você? Quem está liderando você? O dia que Jesus Cristo governar a sua alma, você terá condições de governar o seu lar. Para que você seja um líder, Cristo precisa liderar a sua vida, o seu coração. Um homem que não é liderado é como um jardim que não tem um jardineiro. Entregue à própria sorte, deixado por sua própria conta, ele vai produzir espinhos e abrolhos. Para que você seja o melhor homem que você pode ser, o melhor pai que você pode ser, o melhor esposo que você pode ser, Cristo tem que ser o jardineiro que cultiva o seu coração. E o dia que Jesus, preste atenção nisso, o dia que Jesus governar a sua alma, então você terá condições de governar a sua casa. E seus familiares certamente seguirão a sua liderança, porque verão que é sábia, porque verão que é santa, porque verão que é comprometida com a palavra do Senhor. É promessa de Deus, é o Senhor quem está dizendo, e Ele não mente. É bem-aventurado, é feliz aquele homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Varão, você vai comer do trabalho das suas mãos, você vai ser feliz e as coisas vão correr bem para você e para a sua família. O homem ocupa este lugar de liderança. Ele não pode ficar só olhando. O volante da casa precisa ter alguém com as suas mãos postas sobre ele. E este alguém deve ser um homem, mas um homem de Deus. Amém? Deus quer que este homem seja você. Deus quer que este homem seja você. E é por isso que este belo retrato de uma família preciosa começa falando sobre o marido, sobre o pai. Mas logo em seguida vai falar da esposa, vai falar da mãe. Na primeira metade do versículo 3, diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Algumas traduções dizem no interior da tua casa. Então agora há uma comparação, e a mulher é comparada à videira. A videira era certamente uma das árvores ou uma das plantas mais valorizadas pelo povo de Israel. Lá naquela época e lá naquele lugar, o melhor terreno era reservado para as videiras. Uma terra não tão boa poderia ser utilizada para cultivar outras árvores, mas o melhor da terra, ali se plantava uvas, porque era a árvore símbolo da felicidade. Você se lembra das bodas de Caná, quando Jesus transformou a água em vinho? O vinho, o fruto da videira, era considerado o símbolo da alegria. Então, a mulher
é a alegria do lar, é a alegria da casa. Por isso ela é comparada à videira. Primeiro, porque a videira produzia o vinho, que é o símbolo da alegria, e a mulher, a mãe, é a alegria do lar. Segundo, porque a videira tem uma característica muito particular, ela se espalha. É uma planta, uma árvore diferente das demais, que tem o seu tronco e a sua copa. A videira não é assim. O seu tronco mais parece um galho, é fino e retorcido, mas ela vai se espalhando. E assim é a mulher. A mulher se espalha. Pastor, o senhor então está querendo dizer que a mulher é folgada? Que a mulher é espaçosa? Não. O que eu estou querendo dizer é que a mulher leva a alegria a cada cantinho da casa, a cada cantinho do lar. E quem poderia discordar disso? Quando uma mulher tem uma casa, ela faz com que o seu toque especial, o seu charme, o seu perfume, a sua beleza, o seu cuidado se espalhe pelos 4 cantos e alcance todos os corações. Assim como é da natureza da videira se esparramar, é da natureza da mulher espalhar o seu perfume, a sua doçura por todo o lar. Mas há uma terceira coisa na qual a mulher e a videira se parecem. A videira é delicada, mas resistente. Uma videira não tem um tronco grosso como o do carvalho. Como eu disse, o tronco da videira mais parece um galho a sair do chão. É fino e retorcido, é delicado. Mas você já tentou quebrá-lo? Já tentou parti-lo? É praticamente impossível. Delicado, mas resistente. Este é o perfil da mulher, que com a sua delicadeza, com a sua doçura nos encanta, mas com a sua força, com a sua resistência nos conquista. A mulher, então, é a responsável por trazer à casa o vinho da alegria. E o livro de Provérbios tem uma passagem extensa dedicada às qualidades da mulher virtuosa. Na sexta-feira à noite, quando estivemos aqui, nós passamos a noite estudando esta passagem, que é Provérbios, capítulo 31, do verso 10 ao verso 31. É o Salmo da mulher virtuosa, ou o alfabeto da mulher virtuosa. Mas o mesmo livro de Provérbios, que tem esta passagem a destacar as virtudes da mulher virtuosa, também lista os defeitos da mulher insensata. E há muitos versículos em Provérbios falando sobre os defeitos da mulher à qual falta sabedoria. Eu poderia comentar alguns com vocês. Por exemplo, Provérbios, capítulo 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Misericórdia, Senhor. Provérbios 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Provérbios 19, versículo 13. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. Provérbios 21, 9. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Alguém sabe o que é rixosa? Briguenta.
reclamona, implicante, aquela mulher que está sempre insatisfeita. Lembram que ontem à noite falamos sobre a satisfação? Essa mulher que não tem satisfação, essa mulher rixosa é um problema para ela e para os seus. Provérbios 21, 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Misericórdia, Senhor. Está amarrado em nome de Jesus. Essa aqui não apenas é rixosa, mas ainda é iracunda. Ou seja, ela é briguenta. É uma mulher cheia de ira, o semblante sempre fechado, a palavra sempre negativa. Provérbios 27, 15, para terminar esta triste lista. Provérbios 27, 15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, uma e outra são semelhantes. Está sempre pingando. Sempre pingando. Os chineses desenvolveram um método de tortura que consistia num pingo d'água na testa do torturado até levá-lo à loucura. Talvez tenham se inspirado em Provérbios, capítulo 27, versículo 15. A mulher goteira, a mulher que pinga e que reclama e que torna atrás e que torna infeliz a vida do seu marido, a vida do seu esposo. Meus irmãos, houve um presidente dos Estados Unidos chamado Abraham Lincoln, e o biógrafo de Abraham Lincoln disse o seguinte a respeito dele, abre aspas: a maior tragédia de Abraham Lincoln não foi seu assassinato, mas seu casamento. Fecha aspas. A mulher de Abraham Lincoln, Mary Todd Lincoln, era uma mulher rixosa, era uma mulher iracunda. Mais de uma vez, aquela mulher o desrespeitou na frente dos seus convidados, dos seus generais, dos seus ministros. Houve uma ocasião em que, numa reunião solene, Mary Todd Lincoln atirou uma xícara de café no rosto do marido, no rosto do presidente. Por isso, dizia aquele historiador, Abraham Lincoln costumava passar longas horas em reunião com o seu gabinete e ficar até muito tarde no trabalho. Não é que ele tivesse tanto serviço assim para fazer, mas não tinha nenhuma pressa em chegar em casa. Minha irmã, o dia que você descobrir que com reclamação, que com queixa, que com briga, que com discussão, que com ameaça, não se muda um homem, você terá descoberto o maior segredo da felicidade conjugal. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as suas próprias mãos. É a hora em que o vinho vira vinagre. E aquela mulher que deveria produzir em casa o vinho da alegria, produz o vinagre da insatisfação. Minha querida, que você seja a mulher de Provérbios capítulo 31 e não seja esta mulher descrita em outras passagens do livro de Provérbios. Você é a videira, produza o vinho da alegria. E digo mais, esteja sempre vigiando o nível do vinho, para não acontecer o que aconteceu lá em Caná. Só descobrirem que o vinho estava acabando, quando o vinho já tinha acabado. E aí só um milagre. Sempre podemos contar com os milagres, mas não podemos fugir da nossa responsabilidade. Minha irmã, como é que está o nível de vinho? Como é que está o nível de alegria na sua casa? Você precisa vigiar. E as mulheres são boas nisso. As mulheres estão sempre atentas às necessidades da sua casa. E antes de eu passar para os filhos, uma última palavra sobre a mulher,
mas esta dirigida aos homens, aos esposos. A videira é tudo isso que eu falei. É uma planta nobre, produz a uva, que é um fruto apreciado no mundo inteiro, é delicada, mas resistente, se espalha, produz o vinho, que na Bíblia é o símbolo da alegria. Quando Jesus quis usar uma substância para comparar ao seu sangue, para simbolizar o seu sangue, ele escolheu o vinho. Então a videira é tudo isso. Mas há um detalhe que não podemos esquecer. Uma videira não se sustenta sozinha. É a única árvore que precisa de apoio. A macieira se sustenta sobre o seu próprio tronco. E assim o pé de laranja ou de goiaba. Mas um pé de uvas, uma videira, uma parreira, precisa de apoio. Então são colocadas aquelas estacas ou aquelas cercas, e ali, sobre aquele apoio, a videira vai se espalhar e produzir este fruto tão nobre, que na sua nobreza foi escolhido por Jesus Cristo para simbolizar o seu próprio sangue. Marido, a sua mulher vai ser tudo isso na sua casa, mas ela vai precisar do seu apoio. Amém? A sua esposa vai ser esta bênção maravilhosa na sua vida, mas ela vai precisar do seu apoio. Às vezes, quando a videira não encontra este apoio, é que ela se transforma na mulher rixosa e iracunda, da qual fala o autor de Provérbios. Então lembre-se, varão, que o seu papel como líder do lar é fornecer o suporte. E aí você pode ter certeza que ela vai se espalhar pela sua vida, pelo seu coração, pela sua casa e encher de brilho, de graça, de cor e de perfume cada pedacinho da sua vida. Amém? É assim que tem que ser. Foi assim que Deus criou para ser. Mas eu quero terminar indo falar agora então para os filhos e com os filhos. Se o homem é o líder da família, se a mulher é a alegria da família, o que dizer dos filhos? E eu vejo aqui, esta noite, vários filhos que ainda não são pais ou mães ou esposos. Filhos que ainda não se emanciparam, que ainda moram com seus pais. É o pessoal mais jovem. Vocês são o futuro da família. Vocês são o futuro da família. Sabe, meninos e meninas, um dia um homem chamado Noé estava muito preocupado, trancado dentro de uma arca. Ele já estava ali há mais de 300 dias. Todo o tempo em que as águas do dilúvio caíram e demoraram a secar. E Noé estava preocupado. E Noé se perguntava, será que eu vou passar o resto da vida aqui dentro desta arca? Com a minha família, com os animais que eu agrupei? Será que existe uma esperança? Será que existe um futuro? Será que o mundo vai ser repovoado novamente? Será que a terra vai aparecer outra vez? Ou estas águas vão cobrir o mundo para sempre? E então a Bíblia diz que Noé soltou uma pomba. E quando Deus quis dizer a Noé, Noé, sim, há um futuro. Noé, sim, há uma esperança. Noé, sim, as águas estão baixando. Noé, sim, pode acreditar no amanhã. Quando Deus quis dizer tudo isso para Noé, Deus pegou um ramo de oliveira e colocou no bico daquela pomba. Então, as crianças, os adolescentes, os jovens, os filhos são o futuro. E eles são simbolizados pela oliveira. No capítulo 128 dos Salmos e no versículo 3, na segunda metade, o autor diz, os teus filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Certamente a oliveira, juntamente com a parreira, constituía a dupla de árvores mais apreciadas na Escritura Sagrada. As oliveiras produziam as azeitonas,
que eram utilizadas para tanta coisa, para o combustível das lâmpadas, para o óleo da unção, para o alimento, para a medicação. E outra coisa maravilhosa que pode ser dita a respeito das oliveiras, a sua longevidade. Certa vez estive no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, e vi ali algumas árvores que estão lá desde a época de Jesus. Quando Jesus suou gotas de sangue em agonia na oração, aquelas oliveiras já estavam lá. Árvores com 3.000 anos, com troncos muito grossos e retorcidos, porque a oliveira é uma das árvores, uma das plantas, na verdade, um dos seres vivos com a vida mais longa. Então, a oliveira tem a longevidade, a utilidade, ela aponta para o futuro. Quando a Bíblia fala sobre os filhos como plantas de oliveira, coloca-os à roda da mesa dos pais. Deus está dizendo: vou te abençoar, meu irmão, vou te abençoar, minha irmã, e os seus filhos serão como essas plantas de oliveira, abençoados, úteis, longevos, mas eles estarão à roda da tua mesa. Há uma imagem muito bonita sendo apresentada para a gente aqui. É daquela família que se assenta junto à mesa, não apenas para comer. Também é bom comer. Mas não apenas para comer, principalmente para conversar, para interagir. O que acontece nos dias de hoje é que as gerações raramente interagem. O pai está na sala assistindo o jogo na televisão, a mulher está no quarto, assistindo talvez a novela, o menino está no quarto dele, talvez atualizando o Facebook, a menina está no quarto dela, talvez vendo os últimos vídeos no YouTube, e essa família não convive. E quando a família não convive, perde-se a transmissão da chama da fé. Queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor nos diz que aquilo que os nossos pais nos contaram, nós não esconderemos aos nossos filhos. Pelo contrário, falaremos às futuras gerações sobre as maravilhas do Senhor e as grandes obras que Ele tem feito. É de pai para filho, é de avô para neto, que é transmitido o bastão da fé. E este bastão tem sido transmitido de geração a geração há 2000 anos. Mas basta que uma troca de bastão dê errado. Que uma geração falhe na tarefa de passar o bastão da fé para a próxima geração, para que toda uma nação volte as suas costas para Deus. E nós temos visto isso acontecer no Brasil, na Inglaterra e no mundo. Pais e filhos precisam conviver. Tem que estar no mesmo espaço, tem que estar na mesma igreja. Porque é assim, neste convívio, que a sabedoria dos pais, que a fé dos pais será derramada na mente e no coração dos filhos. E creiam, jovens, vocês têm muito a aprender com os mais velhos. Eles podem não saber tanta tecnologia quanto vocês, mas eles sabem da vida, eles sabem de Deus. Muitas vezes o que acontece é algo parecido com o que eu vou ler para você agora. Filho aos 7 anos, meu pai sabe tudo. Filho aos 14 anos, parece que o meu pai se engana em certas coisas. Filho aos 20 anos, meu pai está um pouco atrasado em suas ideias. Filho aos 25 anos, o velho não sabe nada mesmo, está caducando. Filho aos 35 anos, não sei se consulto o velho nesse assunto. Filho aos 45 anos, puxa, como é que o meu pai conseguia? Filho aos 55 anos, que pena o meu pai ter morrido. A verdade é que ele tinha umas ideias notáveis. Filho aos 65 anos, meu pai era um sábio, como lamento tê-lo compreendido
tão tarde. Que essa historinha não seja a história da sua vida. E que você não chegue ao momento em que lamente não ter sido mais respeitoso, mais compreensivo e colocar mais fé naquilo que o seu pai, naquilo que a sua mãe tinha a dizer para você. Esta é a família preciosa. Esta é a família onde cada membro teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E qual é o resultado? Se nós vivermos a vida em família como Deus nos orienta a viver, vão acontecer algumas coisas muito boas. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, diz a palavra de Deus no versículo 4. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Você será abençoado, você prosperará, você terá vida longa. É promessa do Senhor. Meu querido, minha querida, será que o retrato da sua família cabe nessa moldura? Se existirem ajustes que precisam ser feitos, Deus está te dando hoje à noite a receita. Deus está te dando esta noite todo o projeto para a edificação de um lar que se constitui mais do que nunca no tesouro de qualquer ser humano. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Não ajunte tesouros na terra. Que a sua preocupação, que a sua prioridade não seja o material, porque aqui embaixo a ferrugem consome, os ladrões minam e roubam. Mas quando você investe na sua família e quando você investe na sua vida com Deus, você está acumulando tesouros no céu, onde a ferrugem não destrói e nada nem ninguém pode roubar. O pastor Leandro fez menção a uma história que eu contei na sexta-feira à noite. E é uma história que eu ouvi quando eu era criança. Estava em um culto, o pastor falou, eu tinha a idade de vocês, nunca esqueci. E era a história de uma mulher que morreu e foi para o céu. E era uma mulher muito rica, mas era também uma crente, uma serva de Deus. Morreu, chegou no céu, apareceu um anjo e disse, seja bem-vinda, eu sou o anjo, vim aqui para recebê-la e vou levá-la até a sua casa, até a morada onde você passará a eternidade. E lá foram os dois caminhando pelo céu, aquele espetáculo, as ruas de ouro, a praça de cristal, aquela coisa linda que é o céu. E aquela mulher olhava para aquelas casas espetaculares, uma mansão mais bonita que a outra, e aquela mulher pensava assim, qual será a minha casa? Como será a minha casa? Meus irmãos, a certa altura o anjo dobrou uma esquina, quando a mulher virou, ela viu uma casa, que na terra não existe palácio de rainha que se compare. Aquela casa era linda, espetacular, era a casa mais bonita do céu. E aquela mulher disse, nossa, seu anjo, quem é que mora nessa casa tão bonita? E o anjo disse, sua faxineira. Você lembra da dona fulana? Foi sua faxineira lá na terra? Pois é, ela também era crente, morreu alguns anos atrás e hoje ela mora aqui. Aquela mulher ficou feliz da vida, porque ela pensou assim, uau, se a dona fulana, que lá na terra era minha faxineira, está morando agora nessa mansão, a minha casa, então, deve ser algo incomparável. E ela foi ficando cheia de expectativa. E foram caminhando, caminharam. Quando chegaram lá na periferia do céu, lá no subúrbio do céu, eu brinquei na sexta-feira, lá no Minha Casa Minha Vida do céu, tinha uma casinha lá que não era feia, porque no céu não tem casa feia, mas era uma casa assim, pequena, relativamente simples. O anjo tirou a chave do bolso e entregou para aquela senhora e disse, chegamos, essa aqui é a sua casa.
A senhora vai passar a eternidade inteira morando aqui. A mulher quis bater no anjo. Ficou brava. E disse, deve haver algum engano. Quero falar com Gabriel, chama Miguel. Não, chama Pedro, quero falar com Pedro. Está uma bagunça aqui esse céu. Como é que isso é possível? Lá na terra, a minha faxineira morava numa casinha simples e agora está naquela mansão. Seu anjo, tenha paciência. Uma mulher da minha estirpe, uma mulher do meu gabarito não pode morar nessa casinha pequena melhor do que a da faxineira. E aí o anjo explicou para ela e disse o seguinte, minha senhora, é o seguinte, aqui no céu, a gente constrói as casas com o material que vocês mandam lá de baixo. Lembra que Jesus falou? Ajuntai tesouros no céu. Então o anjo disse, aqui no céu a gente constrói as casas com o material que vocês mandam lá de baixo. Com o material que a sua faxineira mandou para a gente, deu para construir aquela mansão e ainda sobrou. Mas, minha senhora, agora eu vou abrir o coração. Com o material que a senhora mandou, só deu para construir essa casa e foi difícil. Cada dia da nossa vida, a gente está construindo. Para o bem ou para o mal. Para a ferrugem comer ou para a eternidade polir. Cada dia da nossa vida. Cada dia você está construindo a sua felicidade ou a sua infelicidade. Cada dia você está preparando uma velhice de honra ou de amargura. Cada dia você está mandando um tijolinho para o céu. Ou não. Depende das suas escolhas. Depende das suas prioridades. Será que o seu Deus e o seu lar estão no topo da lista? Eu queria convidar você agora a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, para juntos orarmos ao Senhor. Dirija a Deus os seus pensamentos. Pai, nós não estamos aqui esta noite, Senhor, como maridos perfeitos, esposas perfeitas e filhos perfeitos. Deus, a realidade é bem outra. Nós estamos aqui esta noite como crentes em Jesus Cristo, mas como pessoas que cometem tantos erros. Tantas vezes eu falho como marido e como pai, embora seja o desejo do meu coração acertar. E é por isso, ó Deus, que o tempo todo o Senhor tem que estar me chamando de volta e corrigindo o meu rumo. Deus, essa noite eu falo para maridos e esposas que começaram na direção certa, mas que com o passar do tempo, dos meses, dos anos, se desviaram do seu ideal. Gente que não está feliz com o ser humano em que se tornou. Gente que não está satisfeita com o casamento que possui. Gente que não está alegre com a família que tem. Deus, nós não estamos aqui na Tua presença como homens e mulheres perfeitos, mas nós estamos aqui hoje na Tua presença, Senhor, como filhos e filhas que precisam do Teu sustento, da Tua força, da Tua direção. E, Pai, nós queremos Te dizer esta noite que, em nome de Jesus, somos como aquele barro nas mãos do oleiro. Nossos corações não estarão endurecidos. A Tua palavra não entrará por um ouvido e sairá pelo outro. O nosso orgulho não nos roubará a bênção de um casamento transformado, de uma família transformada, de uma vida transformada. Pai, que não seja do nosso jeito, mas do Teu. Que não seja pela nossa cabeça, mas pelo Teu coração, Senhor. Deus, toma o volante da nossa vida. Quebra a nossa vida e faz-a de novo. Um vaso para a honra e para a glória e para a alegria do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ajuda cada marido a ser o sacerdote da sua casa. Ajuda cada esposa a produzir o vinho da alegria. Ajuda cada filho a assegurar o futuro do seu lar. Deus, sabemos que o Senhor nos ama e sabemos que
que o Senhor ama a nossa casa. Então que a partir de hoje haja uma grande mudança debaixo daquele teto. Nós oramos assim, Pai querido, Pai amado, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu queria que você desse um abraço no irmão que está aí do seu lado e dissesse assim: Deus abençoe a sua família. Você pode fazer isso? Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.